acidez e correção do solo. Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons hidrogênio H+. O pH, potencial hidrogeniônico, consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou a basicidade e a alcalinidade de um meio qualquer. Então, solos com pH abaixo de 7 são considerados ácidos. Os solos com pH acima de 7 são considerados alcalinos e os com pH igual a 7 são neutros. Então, a escala de pH de uma solução qualquer, ela vai de 0 a 14. O que for abaixo de 7 é considerada solução ácida e conforme ela vai caminhando no sentido decrescente, de 6 para 5 para 4 por aí por diante, a acidez então ela é crescente. Do outro lado, acima de 7, as soluções são consideradas básicas, ou seja, quando a escala vai aumentando de 8 para 9, 10 e assim por diante, existe então uma basicidade ou uma alcalinidade crescente. E o 7 seria o número considerado aí de uma solução neutra. Quais são os problemas de acidez do solo? Primeiro, pH ácido. Segundo, presença de elementos químicos tóxicos associados a essa acidez, principalmente alumínio e o manganês. Entre os dois, o alumínio é o que causa mais problemas. Indisponibilidade de elementos químicos, alguns macros e micronutrientes, principalmente macronutrientes. Engrossamento de raiz pelo efeito do alumínio tóxico, diminuindo sua permeabilidade. Encurtamento de raiz também proveniente da elevada concentração de alumínio tóxico, ocasionando diminuição da absorção de nutrientes. E aqui no gráfico a gente consegue observar a correlação entre o grau de disponibilidade de nutrientes e o pH do solo. Então, entre pH entre 6 e 7, observa-se pico máximo de disponibilidade da maioria dos macronutrientes: fósforo, nitrogênio, enxofre, potássio, cálcio e magnésio. Abaixo de 6, por outro lado, observa-se uma elevação dos teores de alumínio. Então, existe essa relação direta. Conforme o pH, a acidez ela vai aumentando, ou seja, o valor do pH vai diminuindo na escala, temos então uma elevação do teor de alumínio. Então, existe essa associação. pH do solo, acidez elevada e altas concentrações de alumínio. Por outro lado, quando o pH passa de 7 para 8, 8,5, temos também uma diminuição do fósforo, uma diminuição do nitrogênio, do enxofre e uma diminuição do potássio, cálcio e magnésio. A linha azul, se ela continuasse aqui na escala, ela iria tender a cair. Então, solos ácidos para as plantas cultivadas não são bons. E por outro lado, solos alcalinos também não. O que a gente sempre procura é deixar o solo próximo da neutralidade, entre 6 e 7, pois é nessa faixa que a maioria dos nutrientes, principalmente os macronutrientes, estarão com a sua maior disponibilidade. Aqui um exemplo do efeito do alumínio tóxico na produção de raízes de mudas de cafeeiro. Então a gente observa que conforme a concentração de alumínio vai aumentando, existe uma diminuição da produção e crescimento de raízes, mostrando que realmente o alumínio tóxico em altas concentrações, ou seja,
maior ou igual a 0,3 centimol carga por quilo ou por decímetro cúbico, ele causa basicamente duas coisas: o engrossamento de raiz e o encurtamento de raiz, ambos prejudiciais para o desenvolvimento da planta. Então, nota-se que essas plantas que estão com o sistema radicular pouco desenvolvido também estão, consequentemente, com a parte aérea pouco desenvolvida. Um outro exemplo aqui é em plantas gramíneas, não é? Verificando à esquerda uma planta tolerante ao alumínio e à direita uma planta sensível. Então, existe essa tolerância, esse grau de tolerância dentro de cada espécie, né? Então, a gente pode ter em uma mesma espécie plantas tolerantes e plantas sensíveis. As plantas sensíveis fica bem evidente o efeito do alumínio tóxico no desenvolvimento da planta. Menor parte aérea, menor sistema radicular em função do efeito do alumínio tóxico. Quais são os tipos de acidez que nós podemos ter? Os principais, né? Primeiro é a acidez potencial, que é os íons hidrogênio e alumínio adsorvido nos colóides em grande concentração, que são repostos para a solução do solo. Esta, por sua vez, divide-se em acidez trocável e acidez não trocável. E temos também a acidez ativa, que são os íons hidrogênio e alumínio na solução do solo, nociva aos vegetais. Então, a acidez trocável e a acidez não trocável, elas fazem parte da fase sólida. Tá? Já a acidez ativa é aquela que está na fase líquida, na solução do solo. É essa acidez aí que a planta vai sentir de imediato, pois a planta só absorve os elementos químicos, nutrientes ou não, da solução do solo. Origem da acidez dos solos. Existem várias formas dos solos ficarem ácidos. A primeira, remoção de bases. Quais bases? Principalmente sódio, cálcio, magnésio e potássio. Como ocorre isso? Com a lixiviação, ou seja, a lavagem dos nutrientes, e os sucessivos cultivos, aumenta a proporção do alumínio tóxico e H+, adsorvido nos colóides. O intemperismo que ocorre nas rochas também libera o alumínio dos minerais. E em solos tropicais, a elevação da precipitação e a baixa CTC dos colóides favorecem esse processo. Uma outra origem da acidez dos solos é a respiração de raízes e micro-organismos que habitam o solo. Então, nós sabemos que o solo tem milhões, né, se não bilhões de micro-organismos, então, em cada punhado de solo. Então, o que acontece? Nesse processo de respiração, é produzido CO2, gás carbônico, que vai se unir com moléculas de água presentes no solo, vão formar H2CO3, ácido carbônico, e esse processo vai liberar um próton aqui, um H+. Esse H+ vai fazer parte ali da acidez ativa do solo e vai contribuir, né, vai ser o agente principal aí para acidificar esses solos, passando de um pH de 5 para 4 para 3, dependendo da intensidade de produção desse H+. Então, o solo, naturalmente, ele tem a tendência de ficar ácido na natureza. Uma outra forma é a mineralização. Não é? Temos a
a nitrificação e a adubação também. Como é que ocorre isso? No processo de decomposição da matéria orgânica, ocorre o fenômeno de mineralização, que é a passagem do elemento químico da forma orgânica para a forma mineral. Nesse processo, nós temos a liberação do NH3. Esse NH3 vai se unir com o ácido carbônico presente no solo, vai formar aqui molécula de NH4, que por sua vez vai se unir com o oxigênio do solo, presente nas porosidades do solo, né? O solo é poroso, e vai liberar então 2H+, que também vai para a solução do solo compor a acidez ativa. Então, a nitrificação nada mais é do que a passagem do nitrogênio da forma amoniacal, da forma de NH3, NH4, né, para a forma nítrica, NO3. Então, esse processo de decomposição da matéria orgânica e da transformação do nitrogênio no solo acidifica o solo naturalmente. Assim como a adubação nitrogenada, principalmente desses adubos amoniacais, como a ureia. Então, percebe-se que quando a ureia reage no solo, ela libera 4 prótons, 4H+, que também vão compor a acidez ativa na solução do solo, promovendo aí um aumento de acidez. Um quarto processo seria a hidrólise do alumínio, que quando associada à água, vai formar hidróxido de alumínio e nesse processo liberando 3 prótons, 3H+. E quais são os métodos de correção do solo que nós temos? Existem vários. Um dos principais são o método de calagem, o método de gessagem e o método de óxido de cálcio e magnésio, aplicação de óxidos. Dentro de calagem, nós temos subdivisões, que são métodos de saturação por bases, método de neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio, e o método tampão SMP, que não iremos abordar aqui porque é um método bem específico ali do sul do Brasil, né? Então, em termos de Brasil como um todo, o método de saturação por bases e de neutralização do alumínio são os mais usados. Temos a subdivisão no processo de gessagem, que podemos ter o método de teor de argila e o método de cálculo por tabelas. A calagem, então, nada mais é do que a aplicação do calcário, que é uma rocha que foi triturada, e depois que ela é triturada em diferentes granulometrias, a gente pode ter diferentes granulometrias do calcário, ele é aplicado ao solo em área total, como a gente está vendo aqui, ou pode ser aplicado na cova, dependendo da cultura e do manejo que se quer. Não é? Então, calagem é um processo de aplicação de calcário, que é o produto, no solo, para corrigir a acidez e para neutralizar o alumínio tóxico, além de fornecer cálcio e magnésio ao solo. Então, a calagem ela possui basicamente 3 objetivos. É neutralizar a acidez, elevando o pH, neutralizar o alumínio tóxico e fornecer cálcio e magnésio para o solo. Quando o calcário chega até o solo, por exemplo, carbonato de cálcio, né? CaCO3, esse calcário precisa de água para reagir. Se não tiver água no solo, não vai acontecer a reação de neutralização do alumínio e nem da correção da acidez. Então, primeiro, é preciso que haja água no solo. Então, depois que o calcário tem contato com a água, o que vai acontecer? A molécula de carbonato de cálcio vai se dissociar e vai liberar uma hidroxila.
que a gente chama de OH-. E essa hidroxila ela vai servir mais tarde para uma outra reação. Esse HCO3- dessa primeira reação vai se unir com o H+ ali do solo, na acidez ativa, vai formar ácido carbônico, H2CO3, que vai se dissociar e formar água e CO2. Nesse momento, a gente já tem a neutralização da acidez e o aumento de pH, ou seja, ficando próximo ali entre 6 e 7, que é o que se quer. Aquela hidroxila formada na primeira reação vai se unir com o alumínio presente também na solução do solo e vai formar hidróxido de alumínio, que é insolúvel, e nesse momento a gente tem a neutralização do alumínio tóxico. E o solo então já está em condições para receber plantio. Tá? E quais são os benefícios da calagem? Eleva o pH de 4, 5 para próximo de 6, né? Fornece cálcio e magnésio como nutrientes, diminui ou elimina os efeitos do alumínio, manganês e ferro em altas concentrações e diminui a fixação de fósforo, já que ele tem problema de fixação em solos ácidos, principalmente com alumínio. Aumenta a disponibilidade dos principais macronutrientes e também do molibdênio no solo, que é um micronutriente importante. Aumenta a eficiência dos fertilizantes, em consequência. Aumenta a atividade microbiana, né, e a liberação dos nutrientes, nitrogênio, fósforo, enxofre, boro, pela decomposição da matéria orgânica. Melhora as propriedades físicas do solo, aeração, circulação de água, condutividade hidráulica, né? Diminui a densidade. São várias propriedades físicas do solo que são beneficiadas aí com a calagem. E por fim, aumenta a produtividade das culturas como resultado de um ou mais dos efeitos anteriores. Porém, a calagem em excesso, ela pode precipitar fósforo, certo? Principalmente associado ao cálcio. Então, uma das funções do calcário da calagem é fornecer cálcio e magnésio. Porém, quando esse fornecimento é excessivo, podemos ter um excesso de cálcio no solo, e esse cálcio, então, em pH básico ou alcalino, vai precipitar fósforo, né? Segurando esse fósforo na molécula. Então, o fósforo ele pode estar retido em pH ácido com alumínio e em pH básico ou alcalino com o cálcio. Por isso a importância de se colocar o solo na faixa de 6 a 7 de pH. Pode causar também deficiência de alguns micronutrientes, principalmente manganês, ferro, zinco e cobre. Então, não podemos ter nem solos ácidos e muito menos alcalinos. E, finalmente, pode aumentar a decomposição da matéria orgânica, pode acelerar esse processo aí. Os calcários podem ter várias classificações, uma delas é em função da concentração de óxido de magnésio. Então, podemos ter o calcítico, que ele tem menos de 5% de óxido de magnésio, o magnesiano, de 5 a 12, e o dolomítico, que tem acima de 12. Então, entre os três, o melhor seria o dolomítico. Temos também o PRNT, essa classificação, que significa poder relativo de neutralização total do calcário. Está relacionado ao tamanho da partícula, já que o calcário é uma rocha que foi triturada, moída. Então, nós temos o PRNT, por exemplo, entre 45 e 60, significa que ele tem uma partícula maior, menor porcentagem, maior partícula. Temos de 60,1 a 75, 75,1 a 90 e superior a 90, onde teremos uma menor partícula. Então, quanto maior a porcentagem do PNT, menor é a partícula. O melhor aqui seria o PNT superior a 90, que tem uma menor partícula,
portanto, reagiria, solubilizaria no solo de uma forma mais rápida. Então, o tempo de reação do calcário no solo está associado com o PRNT e também com o grau de umidade no solo. Quanto maior o grau de umidade, quanto maior o valor do PRNT, mais rápido esse calcário reage no solo, neutralizando a acidez e o alumínio tóxico. E o primeiro método que nós temos de cálculo de calagem é o método de saturação por bases, que utiliza a seguinte fórmula: NC, que é a necessidade de calcário em toneladas por hectare, é igual a T, que nada mais é do que a CTC potencial, que é a soma de potássio, cálcio, magnésio, sódio, hidrogênio e alumínio. Essas informações elas vêm da análise de solo. Precisamos também de um valor chamado V2, que é a saturação por bases desejada para a cultura, que é dado em porcentagem, e é um valor tabelado. Então, ele está relacionado com o grau de exigência em nutrientes da cultura. Quanto maior a porcentagem, mais exigente é a cultura por nutriente. E quanto menor a porcentagem, menos exigente a cultura por nutriente. Daí isso subtrai-se pelo V1, que é a saturação por bases atual do solo, que se calcula através da seguinte forma: soma de bases, SB, vezes 100 e divide pelo T, em porcentagem. Então, a saturação por base do solo está relacionada com o grau de fertilidade desse solo, né? Ele dá uma ideia da fertilidade do solo. Então, o V1 está relacionado ao solo, né? E o V2 está relacionado à cultura, certo? E a soma de bases, nós precisamos dela para achar o V1. E o que seria a soma de bases? Basicamente a soma do potássio, cálcio, magnésio e sódio. A diferença dessa soma para a soma do T, ou CTC potencial, é que na soma de bases não se tem o hidrogênio e o alumínio, como tem na CTC potencial. E a unidade é em centimol de carga por decímetro cúbico ou por quilo. E divide-se tudo pelo PRNT, que é o poder relativo de neutralização total do calcário a ser utilizado, em porcentagem. Aqui temos um exemplo de cálculo, onde você tem dois solos, solo 1 e solo 2. Solo 1 determinado pH em água 4,2, então ácido, solo ácido, porque está abaixo de 7, né? E bem ácido. E solo 2, 4,8. E aqui temos outros valores. O alumínio, então, foi falado que quando ele é maior ou igual do que 0,3 centimol de carga por quilo, ele já é tóxico. E aqui nós temos 1,7 no solo 1 e no solo 2, 0,8. Ou seja, apenas olhando valores de pH e de alumínio, nós já temos a convicção que, nesse exemplo, esses solos deverão ser corrigidos, tá? Tanto pelo valor do pH quanto pelo de alumínio, que são dois indicadores importantes. Então, nesses exemplos, para neutralizar a acidez, utilizou-se calcário, carbonato de cálcio, com 80% de PRNT. Para elevar a saturação de bases de uma cultura qualquer, de exemplo, para 50%. Né? Lembrando que o V2 é um valor tabelado de cultura. Então, fazendo os cálculos do solo 1, fazendo as substituições dos elementos, lembrando que quando a análise não tem sódio, o valor é zero. Né? Na Amazônia, às vezes, o sódio não aparece nas análises, porque a concentração de sódio às vezes é bem baixa. Então o valor vai a zero. Então, vamos fazendo as substituições devidas. Encontramos no solo 1 3,6 toneladas por hectare. A resposta é sempre para 1 hectare. E no solo 2, fazendo as substituições, temos então 2,5 toneladas por hectare. Temos também o método de neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio.
que é dada por essa fórmula em laranja, onde NC é a necessidade calcária em toneladas por hectare, F é um fator, né, que depende do PRNT, que é basicamente fazendo a correção de 100 para o PRNT. Aí, dificilmente a gente vai ter um calcário com valor 100 no comércio, então a gente faz a correção aqui. Lembrando que o PRNT é o poder relativo de neutralização total do calcário. Então, pegando esse exemplo aqui, né, em 2 solos foram obtidas as seguintes determinações analíticas. Então, é o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai precisar de outras informações. Além do alumínio, a gente vai precisar do cálcio e do magnésio, pois se trata de outro método. Fazendo as substituições devidas, no solo 1 nós iremos ter 5,4 toneladas por hectare e no solo 2, 2,5 toneladas por hectare. Então, verificou-se que, principalmente no solo 1, o valor deu um pouco maior, né, do que no método anterior, né? Então, dependendo do método, os resultados podem ser diferentes, né? Então, geralmente se usa esse segundo método quando os teores de cálcio e magnésio no solo são muito baixos. E aí, então, pensando nesses elementos, pode-se optar, então, por esse segundo método. E uma observação, tanto o método de saturação por bases quanto o método de neutralização do alumínio possuem várias fórmulas, variações de fórmula, a depender do estado ou região brasileira. Então, isso tem que ficar bem entendido. Dependendo do estado ou da região, existem variações dessa fórmula aí, mas essas são ponto de partida para as outras, são as fórmulas base. E a gessagem, o que seria a gessagem? É a aplicação ao solo de sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola. O que acontece quando se aplica sulfato de cálcio ao solo? Ele vai se dissociar, né, em SO4, sulfato e cálcio. Esse sulfato vai se unir com o alumínio ali na solução do solo e vai formar sulfato de alumínio. Então, forma-se um par iônico que diminui a atividade do alumínio, já que ele não está mais livre sozinho ali na solução do solo, ele está preso numa molécula maior e, portanto, fica mais difícil da planta absorver. Mas esse processo não aumenta o pH. Então, a função básica do gesso, da gessagem, do processo de gessagem através da aplicação do gesso, é fornecer cálcio e combater alumínio em profundidade, porque ele não aumenta o pH, então a função dele não é essa. E qual é a vantagem do gesso? É que ele é mais solúvel que o calcário, não é? Então ele atinge maiores profundidades no perfil do solo. Se usa também quando quer combater excesso de sódio no solo, que a gente chama de sodicidade. Então, basicamente, a diferença do gesso para o calcário é esse. O gesso não aumenta o pH e ele é usado basicamente para combater alumínio em profundidade no perfil. Aqui o experimento feito com o efeito do gesso, né? À esquerda, plantas de soja sem gesso e à direita com gesso. Observa-se que onde foi aplicado o gesso tem-se uma maior distribuição e crescimento de raízes nas camadas mais profundas do solo, até 75 centímetros. E onde não foi aplicado o gesso, as raízes se concentraram basicamente nos primeiros 30 centímetros, o que não é bom para a planta, haja vista que ela deixa de absorver grande parte dos nutrientes e água nas partes mais profundas do perfil, principalmente quando se pensa no fósforo, que é pouco móvel no solo. Aqui de novo, o gesso, onde à esquerda se tem a falta de aplicação de gesso, a cultura de uma gramínea, mostrando que a parte aérea cresce pouco e o sistema radicular também. E à direita, a planta com aplicação de gesso normal. Como é que se determina a necessidade de gesso? Pode ser por tabelas, então, basicamente, tem que se saber a textura do solo e associar com a quantidade e a cultura que você está trabalhando e achar as quantidades devidas. Então,
Se eu tenho uma textura arenosa, estou trabalhando com cultura anual, milho, por exemplo, 700 kg. E se eu estou trabalhando com uma cultura perene, uma frutífera, 1.050 kg. Então, o método por tabelas. Uma outra forma de determinar o gesso é pelo fórmulas. Então, podemos utilizar essa fórmula, que é o NG, necessidade de gesso em toneladas por hectare, que multiplica F pelo teor de argila. F é um fator que depende da cultura. Se for cultura anual, multiplica-se 0,05 pelo teor de argila. Se for cultura perene, 0,075. Também existem variações dessas tabelas e fórmulas na literatura. Isso tem que ficar observado também. Tem-se também, mais modernamente, a aplicação de óxido de cálcio e magnésio para neutralizar alumínio e a acidez. Então, vantagens: fornecimento de cálcio e magnésio, neutralização da acidez, neutralização do alumínio em profundidade, então faz o mesmo efeito que a gessagem, tem uma rápida movimentação no perfil, tem um PRNT bem elevado, acima de 100, por exemplo, 175 desse produto oxifértil, que é um PRNT muito elevado. Então, mais concentrado, tem um poder alcalino maior e usa-se menos produto do que o calcário, já que ele é mais concentrado. A desvantagem é que ele tem um custo mais elevado em relação ao calcário comum. Então, essa é a reação que o óxido causa, né? Então, ele neutraliza a acidez do solo, o H+ que está solto na solução vai se unir com a hidroxila aqui, formando água. Temos também fornecimento de cálcio e magnésio, que uma das funções da correção do solo com óxidos é essa. Ela fornece cálcio e magnésio, assim como a função do calcário também. Como é que se determina a quantidade de óxido de cálcio e magnésio? Então, para culturas em geral, temos um exemplo aqui. Então, 2 toneladas por hectare de calcário, essa dosagem de acordo com a análise de solo e metodologia, X de cálculo de calagem. Tá? Então, 50% da dosagem de 2 toneladas por hectare. Imagina que no método de saturação por base nós determinamos que seriam 2 toneladas por hectare. Então, partindo do princípio, se coloca 50% da dosagem. Por que 50%? Porque o óxido ele é mais concentrado. Então, nesse caso, teria uma tonelada por hectare de óxido de cálcio e magnésio. Então, para substrato de viveiro de mudas, aplica-se, por exemplo, 2 toneladas por hectare de calcário. Essa quantidade pode ter vindo, por exemplo, de um método de cálculo de calagem, como o de saturação por bases. E aí, através de cálculos subsequentes, se chega na dosagem de óxidos para viveiro de mudas. Então, a gente pega 2 toneladas por hectare, que corresponde ao seguinte: 2 toneladas é 2.000 quilos por hectare, que é igual a 10.000 metros quadrados. Se a gente considerar que a maioria do calcário é incorporado a 20 centímetros de profundidade, 0,2 metros, nós teremos então 2 metros cúbicos. Então, 2.000 quilos por 2 metros cúbicos. Então, 2.000 quilos está para 2.000 metros cúbicos. E um metro cúbico, que é um valor que se usa aqui para viveiro de mudas, então fazendo a regrinha de 3, teremos 1 quilo por metro cúbico de calcário. Como se usa 50% da dosagem de calcário, teremos então 500 gramas por metro cúbico de óxido. Temos também sistemas para cálculo de calagem, como o método de saturação por base, software, como esse aqui. Temos software para cálculo de calagem pelo método de neutralização do alumínio, como esse aqui. Temos um método de gessagem, software para isso, como esse aqui. E todos eles se encontram nesse domínio, sistemasagricolas.com/sysfert. Então, a diferença da calagem para a gessagem. A calagem altera o pH, a gessagem não altera.
Calagem fornece nutrientes, cálcio e magnésio, gessagem também. Calagem atua nas primeiras camadas do solo, gessagem atua em camadas mais profundas do solo. Calagem elimina a acidez, aumenta a CTC e melhora o aproveitamento dos nutrientes. Gessagem reduz alumínio em profundidade, aumenta o sistema radicular em profundidade, maior absorção de água e nutrientes. Ok? Então, uma coisa interessante da gente ter em mente é que existe calcário líquido também. Então, todos os cálculos que nós observamos anteriormente, eles são realizados para calcário sólido, não é? Aquela rocha que foi triturada, mas existe hoje no mercado calcário líquido. Então, para quem quiser se inteirar aí, é interessante fazer uma pesquisa, né, sobre calcário líquido. Aqui algumas referências que nós utilizamos. E é isso. Obrigado.